nome do Senhor. Nesta manhã, quem nos visita nesta manhã? Bom dia, Espírito Santo, a irmãzinha ali está nos visitando, que Deus possa estar abençoando. E nesta manhã, você que está nos visitando, você que ainda não recebeu esse livro, o bispo vai entregar a você aí nesta manhã, em nome de Jesus, você lê em casa, é muito bom. O Novo Testamento, Deus vai estar te abençoando através desse livro que você vai estar lendo, em nome de Jesus. Glória a Deus. Nesta manhã, nós vamos estar aqui meditando um pouquinho na palavra do Senhor. Sou grata a Deus por essa oportunidade. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Quem tem fé aqui diz amém. Glória a Deus. Porque a palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus, né? Então, nós temos fé e nós estamos aqui agradando a Deus através da nossa fé. Porque se nós não tivéssemos fé, nós não estávamos aqui nessa manhã juntos, louvando, adorando a Deus. Esse Deus maravilhoso que nos concedeu esta graça, essa vida. Então, é através da nossa fé que nós estamos aqui para louvar e agradecer a Ele. Amém? Você que trouxe a palavra do Senhor, você vai abrir lá no Novo Testamento, já quase no final da Bíblia, no livro de Hebreus. Hebreus, capítulo 11. Glória a Deus. Hebreus fica depois de Filemão. Já quase no final. Você vai encontrar Hebreus antes de Tiago. Ele fica entre Filemão e Tiago. Aleluia, Jesus. Hebreus capítulo 11. Glória a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor, amados? Todos encontrados? Diz amém. Só tem uma irmãzinha que não encontrou, ela está encontrando já. Hebreus, nós vamos estar lendo o capítulo 11 de Hebreus, do versículo 1, que diz assim a palavra do Senhor. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que se não vê. Verso 2. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que o mundo pela palavra de Deus fora criado. De maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Verso 4. Pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo diante de Deus, testemunho dos seus dons, e por ela depois de morto ainda fala. Verso 5. Pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladou. Deus arrebatou ele. Visto como antes da sua transladação, alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Verso 6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se via, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que segundo a fé. Versículo 8. Pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Versículo 9. Pela fé habitou na terra da promessa como em terra alheia, morando em cabana como Isaque e Jacó, herdeiro com ele das mesmas promessas, porque
Esperava a cidade que tem fundamento, da qual artifício, construtor é Deus. O versículo 11. Pela fé também, a mesma Sara recebeu a virtude de receber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Amém? Ainda com a cabeça curvada, vamos falar com o Pai mais uma vez. Aleluia, Jesus. Louvado e engrandecido é o teu nome, Senhor. Nesta manhã nós somos gratos a Ti por essa oportunidade. Somos gratos ao Senhor por esse privilégio de estar aqui, adorando, engrandecendo o Teu nome e glorificando o Senhor. E que nessa manhã, Pai, fala conosco através da Tua palavra. Meu Deus, que o Espírito Santo do Senhor, a cada momento, venha abrir o nosso entendimento, que nós venhamos entender a Tua vontade, Pai. Em nome de Jesus, Deus, repreende tudo aquilo que não provém do Senhor contra a Tua palavra, seja repreendido em nome de Jesus, e que somente o Teu Espírito Santo permaneça nesse lugar, nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Amados, nós estamos nessa manhã falando sobre fé. E como nós vimos em um versículo falando que sem fé é impossível agradar a Deus. E nós falamos sobre fé porque vivemos, como o bispo falou, poucos minutos, né? Vivemos os outros um dia aqui na terra. A vinda de Jesus está próxima. E nós sabemos que vivemos já chegando à parte final aqui nessa terra. E precisamos a cada momento nos prosseguir na fé. E precisamos a cada momento nós permanecer na fé. Porque a palavra de Deus também fala que por aumentar a iniquidade no mundo, o amor de quase todos esfriarão. E é por isso que nós precisamos ter uma vida ligada em Deus, uma fé viva, cada dia meditando na palavra e orando ao Senhor para que a nossa fé não venha esfriar. Porque as lutas, os problemas vão vir sim, como o bispo falou. A cada dia nós enfrentamos problemas maiores do que outro. Mas eu vou para a igreja porque eu quero que Deus me livre das lutas, dos problemas. Deus vai livrar, Deus vai dar a saída, sim. Mas o problema sempre vai vir a cada dia nas nossas vidas. Situação difícil nunca vai faltar. Se nós dissermos que nós não temos problema, que não enfrentamos luta, nós estamos mentindo para nós mesmos. Porque desde o dia que eu aceitei Jesus como o único salvador da minha vida, que eu estava enfrentando problemas difíceis, não conseguia vencer nenhum, mas eu aceitei Jesus como o único salvador. Deus me deu graça, me deu força para me enfrentar os problemas nunca acabou. A cada dia enfrentamos os problemas. E é por isso que nós falamos que nunca vai faltar problema, dificuldade, situação difícil, escassez, enfermidade. Tudo isso vai nos afrontar dia após dia. E é preciso que nós venhamos viver o que está escrito no livro de Hebreus. A fé é o firme fundamento das coisas que você não vê, mas você tem a convicção, a certeza que você vai receber, você vai alcançar. Amém? E nós estamos aqui porque nós temos fé que um dia Jesus vai cumprir essa promessa que Ele prometeu de voltar para buscar a igreja. Amém? E nós estamos aqui preparando a cada dia, ouvindo, meditando na palavra e aprendendo com a palavra dEle, para ter uma vida de santidade, separado das coisas do mundo, para que o dia que Jesus voltar, nós ir com Ele. É uma promessa. E se não for pela fé, nós não conseguimos. Porque a cada dia, os problemas, as dificuldades, situação difícil, vai querer nos sufocar a nossa fé. Mas nós tomamos por exemplo os homens e mulheres do passado, do Velho Testamento. Aqui está escrito no Novo, mas está citando o nome de pessoas lá do começo do mundo que venceram através da fé. Deixou um testemunho, um exemplo para nós hoje aprender, para nós não desistir dessa jornada, para nós permanecer acreditando que aquilo que Deus prometeu, Ele vai se cumprir. Mas precisa que nós venhamos estar a cada dia vivendo em fé.
Amém? E nós vimos aqui na palavra do Senhor que aquele homem chamado Enoque, e antes veio Abel, e pela fé ele ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim. Ele teve uma fé de dar uma oferta maior, melhor para Deus, e agradou a Deus. E o seu irmão ficou com inveja, fez o que fez com o seu irmão, matou. Mas ele deixou um exemplo, um testemunho de fé para mim, para você, para a igreja. Abel, ele deixou um exemplo de fé para nós. E a gente vê lá no versículo 5 que pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte. Ele foi um homem que vivia verdadeiramente a vontade de Deus, que ele, através da fé dele, ele não provou a morte fisicamente. Ele foi arrebatado. Deus olhou e viu a vida daquele homem, quanto era um homem verdadeiramente fiel a Deus. E Deus permitiu que ele fosse, sem provar a morte. E deixou um exemplo, um testemunho de fé para nós, igreja. Permanecer nessa fé que nós temos no Senhor. E quando nós vimos na palavra do Senhor no versículo, aleluia, Jesus 6, ora, sem fé é impossível agradar a Deus, agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é o galardoador. Então, o que diz o versículo 6? Sem fé é impossível agradar a Deus. Por exemplo, nós aceitamos Jesus, enfrentamos as lutas e vem os problemas, e nós temos que ter essa fé para agradar a Deus. No meio do problema, na dificuldade, você diz, não, mas eu estou com Deus, Deus está comigo, eu vou vencer essa batalha. Isso é fé. Agora, a fé que não agrada a Deus é aquela que quando vem o problema, você desiste no meio do caminho. Como a gente vê muitas pessoas, eu desisti porque eu tenho tanto tempo, eu estou buscando, mas eu estou enfrentando dificuldade, não estou conseguindo vencer. Eu pedi isso, eu pedi aquilo, não consegui ainda, não recebi. E a pessoa desiste de buscar. Isso não é fé que agrada a Deus. A fé que agrada a Deus é aquela que, quando o problema vem, você permanece crendo que Deus vai te dar a solução. Não importa o tempo que vai passar, não importa a luta que você vai enfrentar, importa que você crê que Deus vai te dar a vitória. Eu estava meditando nessa reunião das mães que oram na minha casa, e eu até falei lá no dia que foi 5 anos, é para mim ter feito esse culto de gratidão a Deus. 5 anos atrás eu ter feito, mas durou 5 anos para ser concretizado. Será, pastor, que você não quis? Não, eu quis. Todos os dias eu falava, Deus, eu vou fazer esse culto de agradecimento, que eu fiz um voto, eu prometi para o Senhor que ia fazer esse culto de gratidão na minha casa e testemunhar o teu poder, como o Senhor é maravilhoso. E ali o dia passou, e dias passou, e anos passou, 5 anos. 5 anos não é 5 dias. Mas ainda não tinha chegado a hora. E a Bíblia diz no livro de Eclesiastes que tudo tem o seu dia determinado. Para tudo Deus deixou a hora certa. Eclesiastes 3. Tudo tem um tempo certo. Não tinha chegado o dia, eu estava devendo esse voto para com Deus. Mas na hora certa, Deus preparou tudo e deu tudo certo. Com 5 anos, não é que eu nunca reuni minha família durante esses 5 anos, já reuni sim. Sempre nós gostamos de fazer isso. Quem fica lá em casa sabe que nós gostamos de juntar as panelas, os filhos, genro, nora. Nós sempre gostamos de juntar final de semana, sempre passa mês, a gente está ali junto, fazendo aquele barulho junto, aquela família fazendo zoada e comemorando, glorificando o nome do Senhor, amém? E ali eu queria juntar todos os filhos, tudo, nunca dava certo, sempre faltava um. O dia que tinha 4, não tinha 5. O dia que tinha 5, faltavam fazer os 6 filhos. Sempre tinha algo que não dava certo, às vezes eu viajava,
como o Daniel também estava difícil, a situação que passou, vocês sabem, no passado que já passou. E nunca dava certo Daniel estar junto com a gente. Foi nessa data agora, eu pedi o culto à irmã, até queria outra irmã, e eu falei, irmã, agora vai ser na minha casa, porque eu tenho que cumprir com Deus, e a oportunidade vai ser essa, porque minha filha mora em Barreiras, e ela está grávida, vai ganhar um bebê, e está já com uma barriga grande, e se passar para outro mês, não vai poder mais vir, que né, fica difícil para andar. O ônibus não traz e tal, e aí eu disse, eu vou fazer em casa. Aí minha filha veio, juntou todos os filhos, netos, e minhas irmãs maravilhosas, os irmãos que esteve com a gente ali. Foi um culto maravilhoso, foi tremendo o poder de Deus, foi maravilhoso. E eu louvo a Deus por cada um de vocês que estava comigo lá nessa reunião, nesse culto. E eu cumpri com a minha palavra diante do Senhor, de fazer esse culto de gratidão, reunido todos os meus filhos juntos. E Deus fez acontecer. Então é fé, esperar com paciência no Senhor. A cada dia nós ter paciência, esperar no Senhor, com fé, crendo que Deus vai fazer acontecer. E quem sabe tem algo na tua vida hoje, você diz, mas pastora, eu preciso de uma cara metade, eu preciso de alguém na minha vida, até hoje eu tenho um pedido, eu tenho buscado, não tenho achado. Continua na fé, porque Deus vai te dar. Está aí o testemunho da irmã Lena. Achou que nem ia mais casar, né, irmã Lena? Tanto tempo buscando, mas sempre ela dizia, olha, eu estou confiante no Senhor, no dia certo Deus vai mandar meu esposo, meu noivo, e Deus mandou. E não é diferente na vida de cada um de nós, amado, não importa a área da sua vida, quem sabe na sua saúde, e você diz assim, mas pastora, mas essa enfermidade não quer sair, mas se for para Deus curar, na hora certa Deus vai curar. E se não for para Deus curar, permaneça na fé, porque quando chegar lá na glória, lá no céu, Deus vai dar um corpo novo para nós, amém? Essa enfermidade vai ficar aqui na terra, e Deus quer um espírito limpo e puro na presença dEle. E às vezes tem algo na sua vida que você não conseguiu ainda almejar aquilo que você quer, permanece na fé, não desiste, faz como esses homens da Bíblia. Olha, Deus chamou Abraão, e antes de Abraão, Deus falou com Noé, e Deus falou para Noé preparar aquela arca para salvar a família. E Noé não estava sabendo verdadeiramente que ia acontecer o dilúvio, mas ele acreditou, ele teve fé, Deus mandou, ele obedeceu, fez a arca, e Deus mandou o dilúvio, e a família foi salva. Então, pela fé, nós conquistamos algo de Deus. Precisamos que essa fé venha estar viva no nosso coração todos os dias. A Bíblia diz que através da fé move montanha. Mas não é aquela montanha daquela mulher, como uma certa vez estava assistindo uma pregação, e o pastor disse, olha, a fé move montanha, e pregou e falou da palavra de Deus, e ela tinha uma montanha perto da casa dela ali, e ela chegou em casa e disse, o pastor falou, então eu vou ver que essa montanha vai sair, esse morro vai sair da frente da minha casa, que impede do sol brilhar cedo. E a Bíblia diz que ali, ela foi dormir, aquela mulher, quando ela acordou, ela abriu a janela da casa e olhou e viu a montanha lá, o monte estava do mesmo lugar. E ela disse, eu sabia que você não ia sair daí. Isso não é fé. Isso não é fé. Dúvida coopera com o diabo, e a fé agrada a Deus. Nós olhamos para o problema, se ainda está ali, mas eu acredito que através da minha fé, aquele problema vai ser selecionado, Deus vai resolver. É isso que é fé que agrada a Deus. E aquela mulher, ela não teve fé, ela olhou e disse, eu sabia que você não ia sair. Isso não é fé. Então, nós temos que ter essa fé viva que Noé teve. Deus mandou ele fazer a arca, que Deus ia mandar o dilúvio e acabar com tudo, porque Deus não aguentava mais o pecado do mundo. E Noé ali ouviu a voz de Deus e obedeceu e fez a arca, e ele salvou a sua família, amém? E não é diferente. Todos os dias nós pregamos aqui, Jesus vai voltar. Jesus vai voltar, vamos orar, vamos buscar, vamos evangelizar a nossa família, nós vamos evangelizar lá na rua, mas o primeiro lugar que nós temos que evangelizar, a primeira igreja que nós temos que pregar é a nossa casa, como Noé fez.
E nós vamos evangelizar a nossa casa, a nossa família, para que o dia que Deus mandar Jesus em buscar o povo, a nossa família está preparada, amém? Nesse culto que eu fiz em casa, aleluia Jesus, eu convidei minhas irmãs que moram aqui na cidade. Nem todas foram, mas foram, ouviram, gostaram. Então, é Deus que trabalha através da nossa fé. Elas vão ouvindo e vão entendendo. Daqui a pouco elas estão entendendo que é Jesus que é o Salvador. É isso, não podemos desistir, não podemos desanimar em momentos nenhum das nossas vidas, em situação difícil. E nós vimos que quando Deus chamou Abraão, e ele chamou e disse que ele ia para uma terra que Deus tinha prometido, e Deus não falou o lugar, nem falou onde era, e Abraão, ele ouviu a voz de Deus e obedeceu e acreditou, ele teve fé e foi. Foi fácil para ele? Não foi. Deus prometeu para ele dar uma terra, e Deus prometeu que a esposa dele ia ter um filho depois da idade, e demorou, e Sara ali, ela até vacilou um pouquinho, mas eles permaneceram, e Deus fez com que acontecesse o que Deus tinha prometido. E não é diferente na minha e na sua vida. Se Deus prometeu que vai salvar a sua família, amado, continua crendo, continua orando, continua com fé que Deus vai salvar, porque é promessa dele, amém? Não é que não vai ter a luta, não é que não vai ter o problema, vai, sempre vai ter. A Bíblia diz que no mundo tereis aflição, mas tenha bom ânimo, tenha fé. Jesus disse: eu venci, vocês vão vencer. Se nós seguimos Jesus, se nós estamos com Jesus, se o Espírito Santo de Deus habita em nós, nós temos essa certeza que nós vamos vencer, amém? Aleluia, glória a Deus. É isso aí, é fé, pela fé. Abraão, ele, aleluia, conquistou aquilo que Deus preparou para ele. Nós sabemos, amado, que pela fé nós podemos conquistar algo que nossos olhos acham que é impossível, mas quando nós olhamos com nossos olhos espiritual, nós acreditamos que é possível. Às vezes é algo na nossa frente, nas nossas vidas, que nós não assim, mas pastora, mas é difícil eu suportar, é difícil eu vencer aquela situação. É difícil, mas não é impossível não. Deus vai dar graça, Deus vai dar força, e nós vamos conquistar através da nossa fé. Nós vimos na palavra do Senhor no Novo Testamento, quando aquele dia que Jesus estava ali, num certo lugar, estava ali uma multidão, e a palavra de Deus diz que Jesus estava pregando para aquele povo, e tinha um homem que estava doente, e ele não conseguia chegar diante de Jesus por causa da multidão, e ele teve 4 amigos que ajudou ele na fé. Aqueles homens, os homens de fé, pegaram aquele homem, colocaram na maca ali, e subiram pelo telhado, destelhou a casa, desceu ali diante de Jesus, e Jesus viu a fé daqueles homens, e Jesus fez um milagre acontecer na vida daquele homem que estava doente. E não é diferente na minha e na tua vida hoje. Através da nossa fé, nós podemos conquistar outras vidas, levar outras pessoas a ter fé. Aleluia. Às vezes, a gente fica com medo de enfrentar a situação, mas através do nosso testemunho, quando nós enfrentamos a situação difícil, Deus dá a vitória. Através do nosso testemunho, as pessoas dizem: irmão, é verdade mesmo. Quando terminou o culto, depois, no outro dia, teve um vizinho que não pôde ir, que tinha chegado pessoas em casa e tal, que não conhece, né? Ali, eles ficaram ouvindo de casa. No outro dia, chegou para mim e disse: parabéns, gostei. Não vim para aqui estar presente com vocês, mas nós estávamos lá ligados, ouvindo o que você falou, o que Deus pode fazer, o que Deus fez na sua vida. Então, o nosso testemunho, nós temos que mostrar para o mundo que Deus é um Deus poderoso, que pode resolver situações difíceis, e que Deus pode operar grandes milagres nas nossas vidas, mas é através da nossa fé. Amém? Sem fé é impossível agradar. Sem fé só tem escândalo, porque as pessoas não colocam a fé verdadeira em Deus,
Deus não resolve o problema. Porque Deus não resolve. Por quê? Porque é através da fé. Quando aquela mulher chegou por detrás de Jesus, tocou na orla do vestido de Jesus, Jesus nem sabia que ela estava, aleluia, Jesus tocando nas vestes dele. Mas aquela mulher foi determinada no coração dela uma fé: se eu somente tocar nas vestes de Jesus, eu vou ser curada. Aleluia, aconteceu o milagre. Imediatamente Jesus perguntou: quem me tocou? E os discípulos disseram: mas tantas pessoas te apertam Jesus, te tocam, o Senhor pergunta, mas alguém me tocou com um toque diferente, um toque de fé. E aquela mulher, com vergonha, com medo de chegar adiante de Jesus e falar a verdade, ela chegou e prostrou diante dele e falou a verdade, trêmula, e disse: foi eu, Jesus, que te toquei. E ele disse: vai, a tua fé te curou, vai, a tua fé te salvou. Aleluia! É através da nossa fé que milagres acontecem nas nossas vidas. Amém? Por que eu estou aqui hoje? Por causa da minha fé. É por causa dos pastores que estão aqui? Não, é por causa da minha fé em Deus. O bispo é um homem de Deus, ele ajuda na nossa fé, sim. Um homem de Deus, que Deus escolhe para colocar no altar, na cidade, para estar ensinando, instruindo o povo, vale muito na nossa fé. Como ele acabou de falar, através do testemunho. Você olha para a vida do pastor que está na frente da obra, pregando e ensinando, e você vê a vida dele, diante de Deus, diante do povo, no mundo, o testemunho de um verdadeiro homem de Deus. E através do testemunho, através da fé, nos leva a nossa fé a ser incendiada a cada dia para estar na presença de Deus, amém? Mas através da minha fé que eu tenho conquistado, a cada dia, estar na presença de Deus. Porque o que eu mais quero na minha vida, eu quero todas as bênçãos, sim. Quero ver minha família salva, sim. Quero vida próspera, sim. Eu quero ser curado de todos os problemas que vêm me afrontando, sim. Mas o que eu mais quero na minha vida é a minha vida eterna, a minha salvação. O dia que Jesus voltar, eu ir morar com Ele lá na glória para sempre, que não vai ter mais sofrimento nenhum, não vai ter mais luta nem dor. Amém? É isso. A nossa fé para nós perseverar, para que nós podemos ter a nossa vida diante do Senhor, para que o dia que Jesus voltar, nós ter um descanso eterno para sempre. E essa fé tem que ser perseverante até o fim. A Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim, esse vai ser salvo. E muitas das vezes, bispo, as pessoas estão preocupadas muito mais de bens materiais, de riqueza aqui na terra. E não é isso o suficiente para nossas vidas aqui na terra, não. É bom, Deus tem para nós, tem, que Deus promete na palavra dele, e Deus dá. Mas o melhor que nós podemos conquistar aqui nessa terra, na nossa vida espiritual, é a nossa vida eterna, é a nossa vida com Deus. Às vezes vem algo na nossa frente tentando nos tirar do foco. Às vezes vem algo na nossa frente querendo nos tirar do caminho certo, que é Jesus, do foco que é Ele, de salvação, de vida eterna. Mas nós temos que prosseguir a cada dia ligado em Jesus, que é o nosso caminho verdadeiro de ir para o céu. O mundo aí tem tantas coisas que muitas das vezes a gente olha, parece que ser boa, mas aos olhos de Deus não é boa. Nós temos que procurar, como a irmã evangelista Helena ministrou terça-feira, Romanos 12, foi, irmã? 2. Nós temos que procurar a cada dia viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É isso que é a fé que agrada a Deus. É quando nós procuramos a cada dia ter uma vida que agrada a Deus, que vivemos a vontade do Pai que está no céu. Que os obstáculos vão vir, mas não vai impedir de nós estar aqui adorando a Deus. Às vezes a gente vê no Bom Dia Espírito Santo, nem a igreja toda está. Alguém trabalha, alguém vai para a roça, amém. Alguém esteve no movimento, dormiu até mais tarde, dormiu 1h da manhã, não vou levantar 7 horas não, porque eu estou com sono. Não, nós temos que negar a nossa carne. Eu também não dormi cedo.
acho que era mais de 1h da manhã. Tivemos algo que houve uma necessidade, nós estávamos de pé, eu e meu esposo, clamando, orando a Deus em prol de alguém distante, e Deus operou, aleluia. E aí passamos, demorou, dormi, 6h da manhã, eu estava de pé. Eu só vou acordar cedo, bispo. Toda a vida, eu gosto de acordar cedo. Aí às vezes tem dias, não tem necessidade nenhuma de acordar tarde, mas eu não consigo. 6h eu estou acordada e não consigo ficar deitado. Eu leio a Bíblia, eu falo com meu pai, e eu levanto e não quero mais. Mas é assim, cada quem, né? Mas eu sei que o melhor é nós vir, bom dia Espírito Santo, buscar o Senhor a cada dia, para que nós venhamos estar com essa fé, a cada dia avivada na presença dEle, que o Espírito Santo de Deus é quem faz isso nas nossas vidas. E se nós não buscar o Espírito Santo, aleluia, como nós vamos poder ter essa fé? O Espírito Santo é que nos ajuda, é o Espírito Santo que nos faz manter de pé a cada dia, e a nossa fé a cada momento na presença de Deus, amém? E nessa manhã nós vamos estar orando a Deus, para que Deus venha estar nos abençoando, e que nunca venha faltar fé no nosso coração, e que nós venhamos permanecer nessa fé que agrada o Senhor. É o firme fundamento daquilo que nós não podemos ver, mas nós temos a certeza que nós vamos receber. Pode ser qualquer área da sua vida. Acredita. Eu acreditava. Do dia que eu conheci esta palavra, Jesus disse: se tu crer, será salvo toda a tua casa. A minha batalha todos os dias, eu creio, Deus, eu creio, eu vou ver. Agora fiquei de braço cruzado esperando isso acontecer? Não. Coloquei a minha fé em ação. A Bíblia diz que a fé sem obra, ela é morta. Se eu acredito, tenho fé e fico em casa de braço cruzado, não vai resolver nada. Eu tenho que ter fé, eu tenho que ter ação. E eu permaneci na fé, e estou na fé, buscando, orando para ver os meus filhos salvos a cada dia. E não vou parar porque todos já aceitaram Jesus, não. Porque no mundo tem muitas aflições, vai vir muitas lutas, vai vir muita perseguição. Vai vir, o diabo vai tentar. Então nós temos que estar ligados, orando, para que Deus venha dar o livramento, para que o nosso filho venha perseverar firme na fé até o fim. É isso, amado. Fé é aquilo que você não vê, mas você já espera receber. Você olha algo na sua vida que você quer prosperar, e você ainda está ali sem conseguir nem um emprego. Tenha fé, seja fiel no pouco. A Bíblia diz que Deus vai colocar no muito. Isso é fé. Essa é a fé que eu tenho. Comecei no pouco e Deus tem me abençoado a cada dia. Deus tem multiplicado na minha vida em todas as áreas, amém? Vamos colocar de pé nessa manhã. Vamos falar com o nosso Pai. Aleluia, Jesus. Vamos agradecer a Ele por essa fé que nós temos nele, e que a cada dia essa fé venha estar avivada no nosso coração. Aleluia, Jesus. Porque sabemos que sem fé é impossível agradar o Senhor, Pai. E nós queremos agradar o Senhor através da nossa fé. E através da nossa fé nós podemos conquistar, meu Deus. Oh, Jesus, a nossa salvação, a nossa vida eterna. É como diz na Tua palavra, Deus. Primeiro buscar o teu reino, a Tua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. É isso que eu tenho feito, quero fazer todos os dias, Senhor. Que eu sei que as outras coisas o Senhor vai acrescentar nas nossas vidas, Pai. Oh, Jesus, nós te amamos. Oh, aleluia, Jesus. Nós te bendizemos, Senhor. Nós te damos toda a honra, toda a glória, meu Deus. Porque o Senhor, quando nos formou, colocou dentro de nós uma fé. E a Tua palavra diz, meu Deus, que essa fé pode ser do tamanho de um grão de mostarda. Não importa o tamanho da fé, mas que se nós tiver fé permanente, meu Deus, e colocar em ação, o Senhor vai estar agindo. E nesta manhã, Deus, nós aprendemos aqui com a Tua palavra que a fé é o firme fundamento das coisas que nós não vimos, Pai. Mas nós já temos a certeza que nós vamos conquistar, porque o Senhor é Deus. E quando o Senhor promete, o Senhor não falha. O Senhor prometeu, meu Deus, para Noé naquele dia,
O Senhor mandou ele fazer aquela arca, que o Senhor ia enviar o dilúvio ali, e o Senhor ia salvar a sua família, e aconteceu. Meu Deus, o Senhor falou, meu Deus, para Abraão sair do meio da parentela e ir para um lugar distante. Ele ouviu a voz do Senhor e obedeceu. E ele foi, passou por grandes lutas, sim, meu Deus. Mas ele não desistiu da fé. Pai, e no momento ali, meu Deus, mais difícil da vida de Abraão, o Senhor testou a fé dele. O único filho que ele tinha, o Senhor pediu, Pai. E a fé que ele tinha no Senhor, ele ia sacrificar o seu filho, mas o Senhor provou a fé, não permitiu que ele matasse o seu filho e providenciou o cordeiro. Esse é o Deus que nós servimos, esse é o Deus que nós estamos falando aqui nesta manhã. Aleluia, Jesus. E que nessa manhã, papai, aqui estamos, Deus, crendo, meu Deus, nas promessas do Senhor. Quando Jesus veio aqui à terra e ele prometeu que ia para o Senhor, como ele foi. E ele disse que enviaria o Consolador, o Espírito Santo da verdade, que o mundo não conhece, nem recebe, nem pode receber. Mas ele disse que enviaria para aqueles que estivessem, aleluia, reunidos, buscando e vivendo a tua vontade. E essa promessa foi cumprida, meu Pai, que o Espírito Santo veio estar no meio de nós, aleluia, nos ajudando nessa jornada a cada dia. E cada pessoa que entrou por esta porta nesta noite, nesta manhã, Deus, não venha sair da maneira que entraram, porque o Espírito Santo do Senhor se faz presente aqui. Oh, aleluia, Jesus, que o Espírito Santo do Senhor está tocando em cada vida nesta manhã. Meu Deus, em nome de Jesus, aviva, meu Pai, o coração, a fé de cada irmão nessa manhã aqui, papai, para que elas possam permanecer na fé a cada dia, para que ela possa conquistar aquilo que o Senhor prometeu. Aleluia, Jesus, que é através da fé, meu Deus, e através do teu Espírito Santo, que nós vamos permanecer até o fim, te buscando, te servindo, te obedecendo a cada dia e acreditando na vinda do Senhor Jesus, que vai voltar para nos buscar. E que nessa manhã, meu Deus, em nome de Jesus, oh Deus, sela em cada coração, meu Pai, a tua palavra, que no nome de Jesus nós podemos permanecer, Deus, a cada dia meditando, Senhor, porque, Pai, nós sabemos, meu Deus, que através da meditação da palavra do Senhor, que a nossa fé é avivada, é através da oração, meu Pai, que nós podemos a cada dia, meu Deus, aleluia, meu Deus, ter comunhão com o Senhor. Através da oração, Deus, nós podemos chegar mais perto de Ti, meu Deus, em nome de Jesus, que nós podemos a cada dia, Senhor, viver essa vida de meditação na Tua palavra, de oração, meu Deus, de comunhão, de viver unido na Tua presença, Pai, fazendo a Tua vontade, Senhor, em nome de Jesus. Nós Te louvamos nesta manhã, Deus, entregamos nas Tuas mãos as nossas vidas, que seja feita a Tua vontade, que é boa e perfeita e agradável a cada dia, nas nossas vidas, Senhor. Nós Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Só você que crê que o Senhor é contigo, que a sua fé está permanente no Senhor. Dá um aplauso para Jesus bem forte. Oh, aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Amém, amados. Já estamos terminando. É isso aí, é fé. Sem fé não vai resolver nada, nem vai agradar a Deus. Mas se nós tivermos fé, tamanho de um pequeno grão de mostarda, é o suficiente para que o milagre aconteça nas nossas vidas. Amém? E à noite, nós vamos estar reunidos novamente às 6h30, é os guerreiros da oração. E à noite, às 19h30, é o culto voltado para a família. E eu creio que Deus tem uma palavra poderosa para o seu coração, para os nossos corações nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Levanta as suas mãos para o céu. Fala assim comigo, meu Deus e meu Pai, nesta manhã, em nome de Jesus, eu Te agradeço, porque eu sei que o Senhor é um Deus maravilhoso e falou comigo nesta manhã, e que eu venha permanecer nessa fé a cada dia, para que eu possa agradar o Senhor
em nome de Jesus. Amém? Deus, em nome de Jesus, nos leva para nossa casa, guardando, protegendo, livrando de todo mal, e que à noite nós podemos estar aqui, Senhor. Meu Deus, nos dá força, nos dá sabedoria, nos dá estratégia para nós conquistar alguém, para nós trazer visitante nesta noite, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos nessa manhã e nós já te agradecemos. Toda honra, toda glória para o Senhor. Obrigado por tudo, meu Deus, em nome de Jesus. Amém? Dá um aplauso para Jesus mais uma vez.